Quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar o assunto da lição desta semana, que é a lição de número 5, que fala sobre os dons de elocução. A saber, dom de língua, dom de profecia e o dom de interpretação de língua, ou variedade, no caso. No caso, a interpretação de língua interpreta as línguas que é falada nas suas múltiplas variedades. Então, nós queremos já apresentar para os irmãos a nossa leitura bíblica em classe, para quem não tem lição principalmente, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 7 ao versículo 12 e o capítulo 14, versículo 26 ao 32. Essa é a leitura que nós faremos para que este tema seja bem desenvolvido, tá certo, irmãos? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós já vamos entrar na lição, não vamos ler, não vamos fazer essa leitura bíblica em classe, os irmãos vão lendo em casa. E eu também quero apresentar o texto áureo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, 2 e 3, que diz assim: porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então nós temos uma lição espetacular. E você que possivelmente vai ver esse vídeo, assim como a nossa irmã Marinalva, minha tia, Deus abençoe, fiquei sabendo que ela não comenta, mas ela está toda semana assistindo nossos vídeos. E também o presbítero Geraldo, lá da cidade de São Sebastião, em São Paulo, e a sua esposa, a irmã Betânia, conhecida lá como Betânia Marmitex. Ela faz um delicioso marmitex para as pessoas que já estão acostumadas a se deliciar na sua comida. Então, abraço para os irmãos todos de São Sebastião, que Deus em Cristo possa estar vos abençoando sempre. A Karine, que é a filha do presbítero Geraldo, com a irmã Betânia, e a Débora, que é a pequenininha. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos entrar na lição para a gente ganharmos tempos. Irmãos, o texto fala sobre o dom de profecia, O primeiro tópico da lição e o primeiro objetivo, para melhor dizer, fala que o objetivo é expor biblicamente o dom de profecia. Então, o que é o dom de profecia? O dom de profecia, na verdade, está ligado com... aliás, está dividido, Está dividido em profecia futurista e a profecia plena, que é pela palavra, ou digamos assim de forma didática, é a própria Bíblia, que é também chamada de profecia. Mas a profecia futurista é aquela que geralmente é conhecida como diz: o Senhor manda te dizer, assim diz o Senhor, o Senhor é sempre... assim diz o Senhor. Então, a profecia está relacionada com esse entendimento de que Deus simultaneamente vem ao coração do indivíduo, não é incorporação, lembre-se, mas vem ao coração do indivíduo impulsionando as suas faculdades mentais, impulsionando a você verbalizar algo que já está prontinho dentro do seu coração para entregar uma determinada pessoa. Então Deus, ele pode e faz isso em nossos dias, tá bom, irmãos? Então, só que eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que diz assim: 1 Coríntios 12, 10, fala sobre que Deus, através do seu Espírito Santo, deu dons de operação de maravilha, e a outra, a profecia,
e há outro dom de discernir os espíritos, e há outro a variedade de línguas, e há outro a interpretação de língua. O interessante é o versículo 28. Então aqui não há problema no versículo 10 que está falando sobre profecia. Agora no versículo 28 diz assim: e há um, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas. Muita gente tem confundido, achando que esse profeta aqui é o ofício profético, como no Antigo Testamento, falando didaticamente, no passado, havia pessoas que tinham, como se fosse o cargo de profetizar. E passamos por uma lição recentemente falando sobre os dons, se os dons estavam presentes no Antigo Testamento, e o pastor Elinaldo Renovato, com muita seriedade e competência, ele fala sobre os dons que eram presentes, mas estavam mais restritos aos reis, aos sacerdotes e aos profetas. Então, o profeta aqui de 1 Coríntios 12, 28, não é o mesmo profeta do Antigo Testamento. Não tem esta mesma função. E eu vou dizer por quê. Primeiro, veja o versículo 31, 1 Coríntios 14, 31. Vamos ler. 14, 31 diz assim. Cadê o 31? Está aqui. Porque todos podereis profetizar, um depois do outro. Leve em consideração a expressão todos poderei profetizar. Todos poderei profetizar, não poderia esses profetas ser o mesmo do Antigo Testamento. Quando eu falo nos moldes do Antigo Testamento. O cargo profético, se você entende melhor, né? O cargo profético não pode ser o mesmo, porque naquela época nem todo mundo poderia profetizar. Naquela época só um grupo específico. Então Paulo não está tratando de um grupo específico que estava profetizando. Paulo estava tratando de um grupo que normalmente Deus usava e já era conhecido como um profeta. Os irmãos estão entendendo? Por quê? Porque ele fala claramente, todos poderei profetizar, e isso não era possível no Antigo Testamento. Então, essa primeira parte que revela com clareza que não é o profeta, não é o ofício do profeta. Vamos ler o versículo 23, 24, para a gente ver outra realidade que não demonstra que é o mesmo profeta. Vamos ver. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas, e entrares em douto, o indouto aqui é não crente, ou infiéis, não dirão porventura que estás louco? Versículo 24. Mas se todos profetizarem, e algum descrente ou infiel entrar, de todos é convencido, de todo é julgado. Agora, preste atenção no versículo 25. E portanto o segredo do seu coração fica manifesto. Ele fala aqui, o segredo do seu coração fica manifesto. E aqui a expressão grega para esse entendimento é crupta tens cardia. Crupta ou cripta, porque o grego não tem mais aquela a entonação, né, a fonética não é exatamente aquilo que se pronuncia. Então, há uma nuance, há essa possibilidade de você ler ou crupta ou cripta, tens cardia. O que é que está dizendo aqui? O segredo do seu coração foram revelados. Isto é o que está escrito aqui, vou colocar na tela aqui para os irmãos, segundo o léxico grego-português, e vou colocar aqui, sempre vou fazer isso para os irmãos. E os irmãos podem dizer assim, irmão, por que o senhor está citando grego? Não, olha, eu estou citando grego, eu sei que existem pessoas que nem vão entender isso, mas como o vídeo, tanto pessoas que não tem nunca foi a uma escola de teologia nem nada, como as que já foram e que são mestre em teologia, vão entender o que eu estou falando. E ao mesmo tempo
quem nunca foi numa escola de teologia vai entender também o que eu estou falando, porque o que eu estou querendo apresentar aqui para os irmãos, citando a expressão grega, é para mostrar que o coração do indivíduo só Deus conhece. O coração do indivíduo só Deus conhece o que se passa lá dentro. Então, a expressão, tanto em português como a expressão original, ela vai nos levar inequivocamente ao entendimento de que se trata de uma profecia simultânea, algo que o Senhor colocou no coração do indivíduo, do crente, né, principalmente falando do crente, do cristão, nascido de novo, para que a outra pessoa, inclusive aqui nesse caso aqui, o não crente, seja edificado. E ele vem adorar a Deus dizendo que Deus está naquele lugar. Então, veja, mais uma vez, o texto, ele não aponta para um grupo de pessoas que estavam profetizando. Ele não aponta para a palavra profeta lá, né, em 12:28, não aponta para a questão de que era o ofício profético, era um cargo. Não, porque de fato, quando tanto a expressão que Paulo usa, todos poderem profetizar, e ali o todos pode ser entendido como uma sinédoque, que ele pega o todo para referir-se a uma parte, ou uma hipérbole, um exagero da parte do apóstolo Paulo ali, para demonstrar que o dom estava disponível a todas as pessoas, e não que todos ali poderiam, eram profeta, né? No sentido de profetizar, da profecia, do dom de profecia. Então, nós vemos que não se trata do ofício profético, como muita gente está dizendo. Como pessoas, já vi pessoas falando aí que se trata de um grupo de pessoas que estavam profetizando, né, como nos moldes do Antigo Testamento. Ou a outra razão que eu quero dar para os irmãos aqui, que não se tratava do ofício profético, está em Atos capítulo 21, 8 e 9. Você pode ler aí na sua casa aí para conferir melhor esse entendimento. Atos 21, 8 e 9 diz assim, que Filipe tinha 4 filhas, e essas filhas eram profetisas. Se fosse o ofício profético, elas não poderiam profetizar. Por quê? Porque estava restrito somente aos homens. Você está entendendo? Então aqui nós estamos percebendo que se tratava de pessoas que tinham o dom de profecia. Então esse profeta era pessoas que já era conhecido por que profetizar. Ou seja, que Deus usava, que Deus corriqueiramente estava sempre se utilizando daquela pessoa, como o profeta Ágabo, né? E aqui o profeta Ágabo, ele é claro sobre a questão, assim diz o Senhor. Leia Atos 21, versículo 10. Atos 21 e 10 fala claramente que o profeta, ele diz que assim diz o Senhor. Ele pega, né, ali o cinto, né, do apóstolo Paulo, se não me foge da memória. Deixa eu dar uma olhada aqui. 21 e 10, parece que é o cinto do apóstolo Paulo, e diz que assim, da forma com que ele estava fazendo com aquele cinto, versículo 11, 10 e 11, diz assim, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Veja, profeta. Mas nós vamos perceber que esse profeta não era o que tinha o ofício profético, ou seja, que Deus só usava ele. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Senhor, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então aqui o assim diz está presente,
tratando-se que era o dom de profecia e não o ofício profético. Então, o primeiro objetivo da lição, embora nós não vamos assim nos aprofundar mais por causa de tempo, mas se é expor biblicamente o dom de profecia, então o dom de profecia, como já citado aqui, se trata de algo em que Deus que se divide na profecia futurista, que é o assim diz o Senhor, e também a profecia por intermédio da palavra revelada. Como lá em Apocalipse diz, né? Que aquele que acrescentar as palavras dessa profecia ou retirar e tal, então é uma referência ao que está escrito na palavra e não ao dom de profecia. Tá bom, irmãos? Então, citando ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que fala, não desprezei a profecia, mas também não engula tudo que é dito. A Bíblia manda julgar. Né? Muita gente fica receoso, que pensa que julgar as profecias é o mesmo que está tocando no ungido do Senhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Julgar está mais na linha do discernimento dos espíritos, para saber se aquilo é de Deus ou não. Porque a profecia, irmãos, ela tanto tem origem em Deus, como ela tem origem no diabo, como ela tem origem no próprio homem. Então é necessário que nós entendamos, não engolamos tudo que é dito. E quando eu falo engolir, eu já falo uma expressão grosseira mesmo, para que os irmãos entendam que não é, porque fulano profetizou, então vai acontecer. Não. Né? Muita gente são falsos profetas, como diz o apóstolo João, que muitos falsos profetas se têm levantado. O outro objetivo da lição é sobre a questão de explicar o dom de variedade de língua. E aqui, irmãos, o dom de variedade de língua, de língua, é na realidade aquela dividido em glossolalia e xenolalia. Os irmãos vão entender também. Deixa eu explicar rapidamente aqui. A xenolalia ou xenolalia é, na verdade, a capacidade sobrenatural que Deus dá ao indivíduo para que ele possa falar um idioma que ele não estudou, que ele não conheceu, que ele... Você está entendendo? Então essa é a xenolalia. Então o que houve em Atos, capítulo 2, foi xenolalia. Ou seja, eles falaram em uma língua terrena. Uma língua em que as pessoas entendiam o que estavam dizendo. Inclusive aquelas pessoas que estavam ali, que não eram, vamos dizer, em uma linguagem mais atual, crente, não era evangélico, não tinha ainda se decidido para Cristo. É tanto que depois, quase 3.000 almas se decidem para Cristo. Então, em Atos capítulo 2, é a xenolalia, ou xenolalia. O que quer dizer? Xenon é estranho, e lalia é fala, ou seja, fala estranha. Traduzindo assim, literalmente. Então, ali, embora aquela fala tenha sido entendida pelas pessoas que estavam dentro daquela realidade, dentro daquele contexto, as pessoas que falavam não entendiam o que dizia. Então, a Bíblia fala que ele causou admiração nas pessoas porque era um galileu, era como se fosse cortador de cana, é como se fosse varridor, um gari, uma pessoa que não teve estudo e por isso, né, com isso eu não quero menosprezar gari, irmão, nem cortador de cana, nem limpador de mato, não, viu? Simplesmente que a pessoa que é gari, geralmente, ou cortador de cana, geralmente ele não estudou, ele não tem, a linha é essa, não é dizer que ele não tem condições, é que ele não estudou e por isso ele está executando aquele trabalho. Assim como o cortador de cana, que por não ter estudado muito, não tem qualificações acadêmicas para exercer determinada função dentro de uma empresa. E por isso ele está realizando aquele trabalho, digno como qualquer outro, diga-se de passagem. Então, aqueles homens eram galileus,
pessoas que não tinham estudo, entendimento, não eram iletrados, eram considerados pessoas rústicas, pessoas que não tinham, na verdade, estudado e, portanto, estava falando em uma língua que eles ficaram surpresos. Como é? Tem pessoas de várias partes do mundo aqui. Como é que eu escuto ele falar na minha própria língua? Então, ali houve um caso de xenolalia. Agora, a glossolalia, o que é a glossolalia? É parecido. A glossolalia, glosso quer dizer línguas, idiomas, né? Idiomas. E lalia é fala. Então, glossolalia seria fala de língua ou línguas, idiomas, dialetos, né? Fala de dialetos, fala de línguas, e línguas está na sua múltiplas variedade, né? Pode ser qualquer idioma. Então, o que há em Atos, em 1 Coríntios, capítulo 14, não é? Vamos ler aqui. Eu vou ler para ficar mais clara essa questão aqui. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14 e versículo 2 diz assim: porque o que fala língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Olha, o que fala língua desconhecida aqui é glossolalia. Eu vou botar aqui, viu, para os irmãos. Eu vou botar aqui, para os irmãos entenderem. Glossolalia. Então, essa glossolalia, embora não diga assim claramente assim, o irmão Eliseu disse que glosso quer dizer língua, né? Idiomas. E lalia é fala, então fala de língua. Então aqui não está dizendo que é uma fala de língua desconhecida. Então como é que o irmão Eliseu tirou a conclusão de que a glossolalia é a articulação de sons que as pessoas não entendem? Porque o contexto aponta para isso. Vamos ler. Aí diz assim, olha, porque o que fala língua desconhecida não fala aos homens. Então, ele está dizendo que essa articulação de som aqui é desconhecido para os crentes de Corinto. Então, essa glossolalia aqui significa articulação de sons ininteligíveis. Eu não quero dar um nó na cabeça das pessoas que porventura digam, irmão, eu vou sair desse vídeo, pelo amor de Deus, que eu não vim aqui para ter aula de grego, não. Não é isso, irmãos. Fica tranquilo que você vai entender. Aliás, você já está entendendo. Quando eu falo de glossolalia, eu quero até explicar para outras pessoas que têm um outro nível de acadêmico, não outro nível de espiritualidade. Porque não quer dizer que a pessoa que seja PhD em alguma coisa, ele, na verdade, seja mais espiritual do que quem não tem nenhum estudo. Isso não significa nada. Mas, obviamente, que a gente precisa entender toda a questão para quê? Para que a gente possa saber o que foi dito. Ou seja, nós não estamos apenas tratando do assunto na sua superficialidade, mas de forma mais aprofundada. Tá certo? Então, aqui nós temos um caso de glossolalia. Por quê? Porque é desconhecido. Então, logo, a glossolalia significa sons ininteligíveis, ou seja, que não há como não há como dizer o que é sem que haja um intérprete. Então, mas só que nós temos sofrido muita crise. Eu sou do ramo pentecostal, sou da igreja pentecostal, e quando eu falo pentecostal, eu não falo de reteté, não falo dessas coisas, nós vamos tratar disso aqui também, mas falo da igreja equilibrada. Falo da igreja equilibrada, biblicamente falando, né? Então, muita gente de linha reformada tem dito que o apóstolo Paulo, ele não estava querendo dizer que os dons de língua estavam existindo nos dias dele.
Quando o apóstolo Paulo, segundo muitos aí de entendimento reformado, quando o apóstolo Paulo começa a elogiar no capítulo 2, no versículo 2, 1 Coríntios 14, 2, dizendo que quem fala em línguas estranhas fala a Deus, não aos homens, dizendo que quem fala em língua edifica-se a si mesmo, dizendo que as línguas fazem parte do culto. Muitos de linha reformada diz que essas línguas eram, na verdade, que Paulo estava elogiando, estava, na verdade, querendo dizer que ela, querendo botar um fim nessa língua. Só que isso não é verdade, irmãos. Paulo não está querendo pôr um fim nas línguas, não está querendo extinguir as línguas na igreja. Paulo não está querendo dizer que aquilo não era verdadeiro por parte dos crentes da igreja de Corinto. Paulo simplesmente estava querendo colocar ordem na casa. Não sei se vocês vão me entender com colocar ordem na casa. Porque na igreja de Corinto, irmão, havia uma confusão, um desleixo muito grande na igreja de Corinto. Havia para começar, havia 4 grupos dentro da igreja. Havia o grupo que se denominava de Paulo, havia o grupo que se denominava de Apolo, havia o grupo que se denominava de Pedro e havia o grupo de Cristo. E segundo a grande maioria dos estudiosos, dizem que o pior grupo era o grupo de Cristo. Por quê? Porque eles eram insubordinados à liderança da igreja. Eles não queriam fazer outra coisa se não fosse por revelação, se não fosse um anjo que aparecesse para ele, se não fosse por alguma forma sobrenatural. Então esse Paulo está colocando ordem na casa, por quê? Porque estava havendo uma bagunça. Paulo não estava elogiando para dizer que o dom não existia. E aqui eu quero fazer menção dos versículos que Paulo fala, versículo 28, 29, né? Diz que se vocês se não tem um intérprete, então vocês fiquem calados, né? Então vocês fiquem calados. Nós vamos entrar mais a fundo sobre essa questão. Então, só para falar sobre esse entendimento reformado, Paulo estava elogiando para dar um basta no dom de língua. Não existia mais o dom de língua, ele queria extinguir isso, que era coisa da cabeça das pessoas. Não, de forma alguma. Paulo estava demonstrando, irmãos, qual era o objetivo do culto e dos dons espirituais. Qual é o objetivo de cada coisa no seu devido lugar. Então, quando Paulo diz que o que fala línguas estranhas edifica a si mesmo, ele estava simplesmente dizendo que a língua, ela tinha valor. As línguas, ela tinha sua importância. Tá certo? Ela tinha sua importância, principalmente, vamos ler o versículo 13, só para mostrar uma coisa para os irmãos. Por isso, 1 Coríntios 14, 13 e 14, diz assim, ó: por isso que o que fala a língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Ele não está dizendo que quem fala em língua desconhecida fala o diabo. Ele fala ao ar. Não, ele está dizendo que tem um endereço. Ele tem um endereço, diz aqui, o meu espírito ora bem. Agora também ele completa dizendo assim, mas o meu entendimento fica sem fruto. Quer dizer, o meu entendimento fica sem fruto, quer dizer, eu não sei o que eu disse. Mas em espírito, eu sei que aquilo ali é um diálogo entre a pessoa e Deus. Sabe, você lembra que lá na igreja, quando os irmãos começaram a falar em línguas, lá na igreja primitiva, foi testemunhado pelas pessoas que não eram crentes ainda, dizendo que eles ouviam falar na própria língua das grandezas de Deus. Então, a língua estranha, ela não é, sabe, ela não é coisa do diabo, coisa da minha cabeça, embora as línguas tenha endereço, muitas vezes, no diabo e no próprio homem.
Mas porque as línguas estranhas podem ter endereço no diabo e no próprio homem, na própria carnalidade da pessoa, não quer dizer que o dom não exista. Não quer dizer que o dom ele não seja real. Tá certo, irmãos? Então, o entendimento das pessoas que dizem que Paulo estava elogiando os dons de língua para botar um fim, para eliminar, isso não passa de pura desonestidade. Porque quando a gente lê todo o contexto, nós percebemos qual é a preocupação do apóstolo Paulo. Então, ali na igreja, ele estava querendo que as pessoas entendessem qual era o objetivo. Vejamos que na igreja de Corinto, 1 Coríntios 14 e 20, irmãos. 14 e 20 diz assim, ó. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sede menino na malícia e adulto no entendimento. O que é que Paulo está dizendo? Ele está pedindo maturidade para o povo. Porque os crentes estavam sendo menino. E o problema aqui, diga-se de passagem, não são os dons. O problema aqui é a imaturidade das pessoas. É a imaturidade das pessoas. Tá certo, irmãos? Então, Paulo não estava elogiando para destruir os dons. Paulo não estava botando um fim no dom de língua. Simplesmente não era o objetivo da reunião. Ou seja, imagina fazer um culto só de língua, né? Existe culto só de língua? Não. Era o que os irmãos de lá da igreja de Corinto estavam fazendo. Primeiro, demonstrar que era espiritual, então vamos falar língua. Segundo, mostrar que o dom, quem tinha o dom era melhor do que quem não era, quem não tinha aquele dom. Então estava havendo uma confusão. Então Paulo não estava dizendo que o dom não existia mais, mas mostrando que o culto não poderia ser um culto só de língua, teria que ser um culto um culto racional, como diz lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na igreja de Corinto, estava havendo um culto racional? Não estava. Não estava havendo um culto racional. Mas não podemos dizer que ele estava elogiando para eliminar o dom de língua. Até porque no versículo 26, olha o que é que diz no versículo 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que as línguas, elas fazem parte do culto. Tá certo? Então, o entendimento, mais uma vez, lamentavelmente reformado, está equivocado. Por que está equivocado? Porque quando Paulo... Porque eles... Sabe o que é que eles dizem? Ele diz o seguinte, olha... Veja que Paulo disse... Procurai com zelos melhores e principalmente de profetizar. É aqui, ó. É o versículo 14:2. 14:1 diz assim, ó. Segui o amor... 14:1. 1 Coríntios 14:1 diz assim... Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, com isso, também alguns deles chegam à conclusão de que Paulo estava dizendo, eliminando o dom de língua. Mas, pelo contrário, a palavra procurai, no original grego, aqui aparece como dioquete, ou dioco. Dioquete, na realidade, ela está na segunda pessoa do plural, do presente do indicativo ativo primário. Lá vem o irmão Eliseu com esse negócio de novo. Sim, porque o que eu estou querendo dizer é que eu sei do que eu estou falando. Eu não estou falando heresia. Eu não estou falando besteira. Estou falando algo com base nas escrituras. A palavra dioquete, ou dioco, na verdade, vou botar aqui, dioco é imperativa. Ela é imperativa da parte de Paulo, sim, ela é imperativa, mas ela não tem
a finalidade de eliminar dentro do seu contexto as línguas. Ela tem a finalidade de incentivar os irmãos, abrir o olho dos irmãos, para que eles possam, na verdade, ter uma linguagem clara no culto. Que eles possam ter um culto racional. E a profecia, ela faz com que o culto seja mais claro e evidente. Mas dioquete, procurai, ou dioco, procurai, não significa que a afirmativa anterior das línguas está sendo eliminada. Então, mais uma vez, isso é muito desonesto da parte de quem pensa, né? Desonesto com as escrituras e desonesto com o entendimento do apóstolo Paulo. Tá certo, irmãos? Então, os dons de língua, eles não cessaram. Eles continuou. Certo, irmãos? Ele continuou. E você pode perguntar, irmão Eliseu, há alguma prova de que os dons continuaram? Porque eu posso me encontrar com alguém lá na minha classe e eu não saber dizer. Tem. Vamos ver o que o dom continuou. Marcos capítulo 16, 15 a 18. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom, irmãos? Marcos 16, 15 a 18, só parafraseando, que é aquela parte aonde ele vai falando sobre evangelização, tal, que a finalidade era evangelizar todo mundo. E aí chega um momento que ele diz assim, que falaria novas línguas, tal, e estes sinais seguirão. Ora, se era para evangelizar em todo mundo, e ao mesmo tempo ele dá a ferramenta de língua, e profecia ali dentro daquele contexto, revelação, sonho, se ele diz que seguirão nesse processo de evangelização, não há motivo para dizer que a língua deixou de existir. Ele disse seguirão. Mas você pode ler ainda Atos capítulo 2, 16, 17 e 39. E 1 Coríntios capítulo 12, 10, 28 e 29. Certo? Nesses versículos eu tenho várias razões. Tem vídeo aí, acho que foi no primeiro vídeo e no terceiro vídeo do nosso canal. Tem mais razões pelas quais o dom continua. Certo, irmão? Existem mais razões pelas quais os dons continuam, mas eu estou correndo por causa do tempo. Então leia aí, tá certo? Então, a segunda razão pelas quais os dons de língua não cessou está em 1 Coríntios 13, versículo 8 a 10. O que é dito lá? Diz que, falando sobre as línguas, falando sobre os dons e tal, aquela coisa. Então ele diz assim, que quando vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte, que no caso ali, dentro daquele contexto, é uma referência aos dons, então cessará. Então cessará. Mas eu pergunto, Jesus já veio? Não. A igreja continua na terra? Continua. Continua evangelizando? Continua. Então, se continua, irmãos, então é óbvio, é evidente, é escancaradamente evidente. Não há reformado, não há PhD, não há doutor, não há nada, irmãos. Ele vai cair por terra diante desse texto. Deixa resmungar, deixa espernear, deixa demonstrar a quantidade de certificado que tem. Isso não prova nada. A Bíblia aqui está mostrando claramente que eles continuam. Eu quero citar com cautela 1 Coríntios 11, 26. Quando eu digo com cautela, eu digo que não está se referindo claramente ao dom. Mas, veja, 1 Coríntios 11, 26 é aquela leitura da Santa Ceia, falando sobre o memorial do comer do pão, beber do vinho. É dito lá que fazer isto até que ele venha. Há outras passagens falando sobre até que ele venha, até que ele venha. Só que o que é que está implícito aqui dentro dessa questão? Que o trabalho do Senhor,
da igreja, principalmente o memorial da Santa Ceia, deve ser feito até quando ele voltar. Então, se ele não voltou ainda, temos que estar nessa missão, certo? De guardar a sua palavra e dizendo que o dom de língua existe, tá certo? Então, o dom de língua existe, variedade de língua, porque não existe só uma forma de falar em língua, né? Não existe só uma forma, existem várias, diga-se de passagem, fonética, e até porque essas línguas desconhecidas, irmãos, ela pode ser, eu não diria língua dos anjos, porque a gente não vê na Bíblia o anjo, né, referência a alguma língua específica de anjo, embora saibamos que o anjo tem uma linguagem, né? O anjo fala. Agora a Bíblia não relata que fala Então eu não posso dizer que a língua estranha é língua de anjo. Quando Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele está indo a um extremo para fazer você entender que mesmo que você tenha dons espirituais e tal, não serve de nada se você não usá-lo para a coisa certa. É somente isso. Mas ele não quer dizer que existe a língua estranha, que é a língua dos anjos. Não, ele não está dizendo isso. É preciso que a gente entenda essa questão. Tá bom, irmãos? Então, eu queria, agora, obviamente que essas línguas, as línguas estranhas, ela pode ser terrena, ou ela pode ser uma língua desconhecida no âmbito espiritual, que só Deus entende. Tá, irmãos? Agora, eu queria analisar uma coisa aqui com os irmãos, para fazer uma pergunta que me perguntaram. Fui redundante, não sei. Mas vamos ler o versículo 5 de 1 Coríntios 14. 14:5 diz assim, vamos analisar comigo. 14:5. E eu quero que todos vós falem em língua, mas muito mais que profetizei, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. A não ser, leve em consideração essa expressão, que alguém interprete para que receba a edificação. Agora vamos ler o versículo 13. O versículo 13 diz assim, por isso que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Mais uma vez, veja a observação aqui. Ore para que possa interpretar. Agora, vamos ler o versículo 28, que diz assim, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. A pergunta é a seguinte. Paulo está dizendo, porventura, que os crentes não devem falar em línguas estranhas no culto? Paulo está dizendo que os crentes não devem falar em línguas estranhas no culto? Ou Paulo está dizendo que só deve falar 3 pessoas se tiver intérprete? Paulo está dizendo, os irmãos entenderam a pergunta? Paulo está dizendo, olha, não é para falar em línguas estranhas se não tiver intérprete. Paulo está dizendo isso? Ou Paulo está dizendo, olha, se tiver intérprete, só pode falar até 3 pessoas. É isso que ele está dizendo? Mais uma vez, é preciso analisar com cuidado o texto. E eu quero aqui demonstrar, de certa forma, eu até já falei sobre essa questão aqui no início, mas nunca é demais a gente não falar, né, com mais clareza e tal. Então, veja, a expressão que a gente que pesa mais aqui é ficar calado. Paulo diz, então esteja calado. Então, mais uma vez, eu fui recorrer às expressões gregas, que foi aonde a Bíblia, o Novo Testamento, desse passagem, foi escrita. A palavra calado é a palavra cigato.
Cigato não significa proibir. Cigato não significa proibir. De forma, poderia dizer assim, para que os irmãos entendessem melhor, proibir de forma pejorativa. A pejorativa, eu diria, talvez não fosse tão agradável, pejorativo, mas dizer assim, não fale de jeito nenhum. A palavra calado, e eu estou aqui com o léxico, deixa eu ver aqui, pegar aqui para os irmãos verem. Eu recomendo, irmão, esse léxico é muito bom. Esse léxico é ótimo. É o léxico grego-português de Johannes Lo e Eugênio Naida, baseado em domínio semântico. É muito bom, certo? É muito bom. Então, veja o que é que diz aqui. Cigato, que é a palavra que aparece aqui, né? Cigato tem a sua origem na palavra cigal. Cigal significa ficar quieto ou calado, com a implicação de guardar um segredo. Aí diz mais assim, ficar calado a respeito de, não dizer nada a respeito de. Então, a palavra que Paulo usa para ficar calado, não é ficar quietinho. É ficar quietinho com uma finalidade. Ou para uma finalidade. Então, quando Paulo diz ficar calado, ele está preocupado com as pessoas não evangélicas, com as pessoas descrentes, porque elas vão entrar e não vão entender nada. Então, respondendo a pergunta diretamente, não, Paulo não está dizendo que não deve falar a língua no culto. Paulo está colocando maturidade na igreja com ficar calado, dizendo, fica quieto, fala contigo, fala baixinho. É preciso você falar alto? Porque tem gente que se não fala alto, ele não se conforma. Ele se alegra, ele se alegra ali, né? Se alegra com ele ali, com Deus, mas ele não se conforma que aquela alegria fique só ali. Ele quer também demonstrar para os outros que ele está cheio. E é isso que Paulo está condenando, não, advertindo. Ele está advertindo, diz, olha, fica quietinho, fala baixinho, por causa de uma finalidade. Qual é a finalidade? As pessoas não evangélicas estão ali. O contexto aponta para isso. O contexto aponta para isso. Tem gente ali, eles não vão entender. Veja o que é que diz o versículo 22. Se não é isso. Olha, de sorte que as línguas são um sinal para os fiéis. Não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os infiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem o descrente ou infiéis, não dirão porventura que estás louco? Então veja, a preocupação de Paulo não era com as pessoas, não era proibir que as pessoas não falassem línguas estranhas. Mas a preocupação de Paulo era que essa mensagem, essas línguas, não prejudicasse a audição do ouvinte, que era ignorante com relação às coisas espirituais, como ele disse em outro contexto, que as coisas espirituais, né? Irmão, como eu não tenho ar-condicionado, então tem que passar aqui a toalha. Vá desculpando e vai entendendo aí, tá certo? Então o que Paulo estava falando, o que Paulo estava dizendo era, de forma mais didática, apelando para que os irmãos da igreja tivessem entendimento na hora de falar em língua, mas não dizer assim, não fale mais nunca línguas estranhas.
Ele está dizendo isso. Até porque, vamos ler o versículo 39, ó, aqui, ó, versículo 39, 14 e 39, diz assim, ó, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibai falar em língua. Aqui, não proibai, é tanto o imperativo. A gente viu que no início da aula, a gente usou a palavra procurar, que era o imperativo para ir procurar os dons de profecia. Procurar com zelo, né? Buscar com zelo. Aqui ele também está sendo imperativo. Aqui a palavra colio, mas aqui ela aparece como coliete. Coliete simplesmente é a mesma palavra, que simplesmente muda o lugar na conjugação verbal. Então, colio quer dizer o quê? Ele diz aqui, ó, e não proibais falar em língua. Então, não é proibido falar em língua. Eu quero só ler o comentário, um comentário aqui do escritor 889. Eu quero ler o comentário aqui de Gordolfi. Eu indico também esse livro para os irmãos. É um livro, um comentário de 1 Coríntios. Muito, muito rico, irmãos. Muito, muito rico. É muito bom. Eu quero ler aqui o que ele fala, tá certo? Diz assim, ó. E não proibai falar em língua. Assim como no argumento em si, não se deve entender que ele o esteja proibindo de falar em língua. Nem ele admitirá que qualquer outra pessoa interprete a correção precedente como uma proibição. As línguas são admissíveis na igreja reunida. As línguas são admissíveis na igreja reunida quando acompanhada de interpretação e pode ser experimentada à vontade a sós. E ele é do entendimento aqui de que o apóstolo Paulo não estava proibindo a pessoa falar em língua, mas que é muito melhor se a pessoa entender o contexto pela qual está inserido e falar a sós. A página 889. Tá bom, irmãos? Então, nem Gordolfi e nem Stanley Horton, deixa eu ler aqui uma nota de Stanley, que diz assim, página 475, você pode acompanhar aí. Stanley Horton diz assim, também é um livro maravilhoso, indico, não estou ganhando nada por isso, viu, irmãos? É só para que os irmãos cresçam no conhecimento também. Através do dom de língua, o Espírito Santo toca em nosso espírito. Achamos-nos livres para exaltar a bondade de Deus e edificamos a nós mesmos. À medida que falamos, somos edificados espiritualmente. Em seguida, quando a interpretação deixa os membros da igreja entenderem a mensagem, estes são encorajados a adorar. Então, tanto um como o outro está mostrando o quê? Estão mostrando que não há proibição do apóstolo Paulo, não há proibição do apóstolo Paulo no que diz respeito às línguas. Não foi a pergunta, né, que eu fiz, a pergunta foi, Paulo está dizendo que no culto não se deve falar em língua de jeito nenhum, caso não tenha intérprete, ou mesmo tendo intérprete só pode 3 pessoas. Então ele não está proibindo. Nós temos, por exemplo, na igreja primitiva, porque muitos dizem assim, não, ele está dizendo que tem que ter intérprete, ele está dizendo que tem que ter intérprete. Peraí, na igreja primitiva, por acaso, alguém interpretou as línguas? Nós temos outro relato do fenômeno lá na casa de Cornélio. Alguém interpretou na casa de Cornélio? Nós tivemos outro caso em Éfeso. Alguém interpretou lá em Éfeso? O texto não aponta para isso. No próprio Corinto, o problema lá também não teve intérprete. Mas o problema lá não era as línguas em si. Era o descontrole das pessoas, irmãos. Sabe?
Nós temos culto nas nossas igrejas, por exemplo, trazendo para o lado prático, né, da coisa, dos nossos dias. Nós temos culto de oração, nós temos culto de ensino, nós temos culto de consagração. São cultos específicos só para crente. Agora, no dia de um culto ao ar livre, no dia um culto aonde pessoas não evangélicas são convidadas para estar em massa lá, é naquele dia que eu vou me enxotar para falar em língua, irmão. É naquele dia que eu vou escolher para mostrar que sou espiritual. É isso que Paulo está dizendo. E eu quero fazer menção aqui das palavras de um pastor que eu gosto muito, é o pastor Osiel Gomes, pastor pentecostal de passagem. Ele diz que pessoas vão muitas vezes para estes cultos, preferem este culto para pula-pula, grito, histeria, rodopiar, marchar, bater palma, falar em língua o culto todo, voar no Espírito Santo, nadar no Espírito Santo, ser arrebatado no Espírito Santo, dar cangapé no Espírito Santo, delirar no Espírito Santo. Então, irmãos, eu vou escolher justamente esse culto para mostrar que sou espiritual. Aí Paulo está dizendo, irmão, deixa de ser menino. Mas não é assim, irmãos. Eu sou de uma época, me permita abrir esse parênteses aqui, eu sou de uma época em que as pessoas eram escolhidas na igreja para trabalhar, seja como auxiliar, diácono, presbítero, dirigente de ciclo de oração e outros trabalhos na igreja. Eu sou dessa época em que era escolhido na base do joelho, do critério e no critério. Eram pessoas idôneas, pessoa que tinha bom testemunho, pessoa que tinha comprometimento com a palavra de Deus, pessoas que gostavam de pregar genuinamente a palavra do Senhor. Só, irmãos, que hoje está um negócio muito diferente. Ninguém pode negar isso, é por isso que nós somos criticados. Nós somos criticados é porque as pessoas que são escolhidas para se colocar na frente de um cargo, de um trabalho, são as menos preparadas possível. E eu não estou falando aqui de capacidade do que diz, fulano tem mais capacidade que o outro. Não, quem capacita é Deus. Mas esse que capacita é Deus é por meio de sua palavra. É por meio de sua palavra. Hoje, quanto mais a pessoa falar em língua, é o escolhido para o trabalho. Quanto mais o retetel, mais é escolhido por trabalho, irmãos. E isso não é bíblico, irmãos. Eu estou quase vomitando, irmãos. Porque a gente vai para o culto, irmão, para ter aquele culto racional, aquele culto bom, aquele culto gostoso. Você está entendendo? E quando chega lá, já começa a bater pau, e já começa virando, e já começa dando salto solto. Irmão, como diz o pastor Eziel Gomes, pessoas falam em línguas estranhas com chiclete na boca, irmão. Aonde é que isso é sinal de espiritualidade e de poder, irmãos? Do Espírito Santo? Não existe. Me permita aqui esse momento talvez de desabafo, irmãos. Não é isto que a Bíblia nos ensina. Há pessoas que quando erra a letra do hino, fala em línguas estranhas que é para cobrir o erro, irmãos. Isso não é exemplo de espiritualidade. Então as pessoas são colocadas hoje em determinado cargo porque acha que ela fala bem ou ele fala bem línguas estranhas. Então vamos botar uma dirigente de ciclo de oração. Vamos escolher aquela que é do manto, aquela que é do retetel, aquela que pula, que aquela ali vai produzir fogo, irmão. É mentira, irmão. É a menos preparada, irmãos. Porque não escolhe a idônea, a que não se apresenta, a que chora calado no canto, aquela que entra e sai sem ser vista, irmão, por todos. Mas não, falou línguas estranhas, é aquela que é preparada para o trabalho. É aquele que está preparado, irmão. Quem disse que línguas estranhas é sinal de que tem uma chamada ministerial? Não existe. Não se engane. Você falar línguas estranhas não quer dizer que você tem uma chamada ministerial, não, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmão, nós sentimos falta do calor do Espírito Santo dentro da igreja. E sobra movimento carnal dentro da igreja. Sobra movimento carnal, irmãos. Eu fico apavorado, irmãos. Eu fico apavorado. Eu saio de uma forma, até um irmão me aconselhou. Um irmão, é o Rafael, calvinista, diga-se de passagem.
Ele conversou comigo, não especificamente sobre isso, mas ele me aconselhou, disse que também um tempo foi assim e tal, não sei o que, né? Aquela coisa toda. Mas, irmãos, olhe, não dá, irmão, não dá. É toda hora, todo instante batendo palma. É toda hora, todo instante. Deus me revelou. E Deus me revelou. Eu disse, se vier pro meu lado, eu vou falar educadamente, irmão, continue com o culto. Continue com o trabalho, irmão, para não fazer vergonha à pessoa. Continue, irmão, com o trabalho. E se não, porque Deus me falou, levante. Eu digo, Deus não me disse que era para mim levantar. Aí eu vou engrossando o caldo. Eu vou engrossando o caldo. Deus não me disse que era para mim levantar. Mas bem, irmão, aí. Então era disso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele não estava proibindo. Aliás, o dom de língua é uma bênção, irmãos. É uma bênção quando colocado dentro da sua atmosfera. Tem gente dentro da igreja que não é crente? Tem. Você está vendo que ele é ignorante? É. Então, você deu vontade de falar línguas estranhas? Fala baixinho com Deus. Ah, irmãos, eu estou num culto de oração, só tem crente. Fala à vontade. Não é? Fala à vontade, porque afinal de contas, na igreja primitiva, os irmãos lá, quando veio o som, todo mundo ouviram. Mas ele não estava desequilibrado. Por quê? Porque ele estava só entre crentes. Você está entendendo? E mais uma coisa lá, a Bíblia diz que eles estavam assentados, não foi pulando feito bode, não. Eles estavam assentados. E o Espírito Santo veio sobre ele. É muito lindo, irmão, quando você está na igreja, daqui a pouco começa chorando, enxugando as lágrimas. O outro... você percebe, irmão, olha, eu sou de uma época que quando a gente entrava no culto de círculo de oração, irmãos, a gente já sentia aquela atmosfera. Hoje não. Hoje você tem raiva. Só é o arco do forte foi quebrado. O arco do forte foi... Eis que o arco do forte foi quebrado. Arco do forte foi quebrado. Ih, irmão, deixe disso, pelo amor de Deus. Você está pensando que ninguém sabe que isso aí é carnal, não, irmãos? Isso é coisa da carne, irmão. Se equilibra. E eu até pediria aos líderes, né? Ó, se você você tem várias pessoas ao seu redor, ao seu lado, presbítero, diáconos, evangelistas, pessoas que foram chamadas para o ensino. Vamos juntar mais esse povo para dar mais racionalidade à igreja. Mas o camarada bem não recebe a oportunidade e já começa a bater no palmo e muda a voz e não sei o que. Eu compartilhei um vídeo aí no Facebook, Eliseu Antônio. Compartilhei um vídeo no Facebook que tinha, o camarada estava pregando lá, ele começa jogando coisa no irmão que não estava aprovando nada daquilo. E, irmão, que desordem, irmão, que desordem, que desordem. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, né? Não falamos assim diretamente sobre a interpretação de língua, mas como o texto já diz, a interpretação de língua tem a ver com um dom e que, na verdade, tem a ver com você interpretar aquilo que está sendo dito. Então, interpretar aquilo que você está sendo dito. Por exemplo, não é tradução, que a gente tem aqui a Bíblia. A Bíblia foi traduzida, palavra por palavra, letra por letra. Não é tradução, não é a interpretação. É como se fosse uma paráfrase, né? Deus está dizendo assim, através, o irmão está falando assim, 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 grande é o Senhor, santo, santo é o Senhor, alguma coisa do gênero, né? Então, interpretação de língua não é tradução, mas ela é importante porque ela se torna como se fosse uma profecia. Por quê? Porque as pessoas vão entender o que está sendo dito. Agora, obviamente, que ninguém vai dizer assim, eita, eu vou olhar aqui se tem alguém que interpreta para eu falar em línguas estranhas. Não é isso, né? A Bíblia não está provando esse tipo de coisa. Então, você não pode ficar com esse tipo de entendimento. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a palavra do Senhor habite em nós e que nós venhamos ser grandemente edificados. Eu espero que você entenda todas as palavras que foram ditas aqui, nosso incômodo muitas vezes, nosso desabafo, de certa forma. Nós temos até mais liberdade para falar aqui no canal, mas com isso não tem a intenção de lhe ferir. A intenção é de fazer com que você volte ao primeiro amor.
Como eu disse, não precisamos de reforma, como muita gente está dizendo aí. A gente precisa voltar às escrituras, não precisamos de reforma não. Precisamos voltar às escrituras. Somente isso dá tudo certo. Porque foi por causa de reforma que a gente tem aí, né? Vê aí os problemas. Calvinismo versus arminianismo e tanta coisa. Aí pode isso, não pode aquilo. Lutero, que foi o reformador principal, continuou com várias coisas no seu culto, do culto pagão, católico. Rapaz, olha, precisamos voltar às escrituras e que Deus nos ajude e Deus nos abençoe. Amém.